Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre guerra ideológica. A essência dessa provocação vai ser sobre a armadilha liberal, muito baseado no conceito que eu tenho de ambiente. O país é formado por vários conjuntos de estruturas e instituições que carregam propósitos existenciais e dão sentido para a vida dos indivíduos. E para manifestar esses propósitos existenciais, os efeitos desses propósitos são criados e manifestados a partir de vários espaços funcionais. O liberalismo é uma literatura de administração estrutural e produtiva, muito propagada no pós-guerra pela Europa e Estados Unidos na busca de ocupar esses espaços criados por essas estruturas e garantir ali uma rápida evolução econômica. Saindo um pouco da teoria, vamos trazer agora para um campo especulativo que eu vi algumas notícias e o pessoal não está falando muito, que é o caso do filho do George Soros, que veio ao Brasil e tem uns papos muito loucos que estão rolando nos bastidores e começaram a correr de maneira meio disfarçada, quase como um alerta. Então, assim, nessa provocação vou traçar alguns paralelos entre os donos dos espaços privatizados do Brasil e uma possível guerra híbrida de algumas alas da esquerda do Brasil contra os Estados Unidos. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se puder, deixa aí um apoio para esse QR Code que está no canto da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você me entrega pelo menos o like. Eu vou trazer essa armadilha liberal através da perspectiva de chantagem. Entenda chantagem enquanto o acréscimo de ganho a um acordo pré-estabelecido baseado na necessidade do outro indivíduo em relação ao seu valor ofertado. Então eu acordo algo com a pessoa, eu crio um acordo e depois que eu percebo que ela tem uma necessidade maior das coisas que eu posso ofertar para ela, eu vou e aumento a minha demanda. Então, assim, os liberais pregaram prosperidade ao abrir as fronteiras para as empresas de todo o planeta. O problema é que, pelo fato de conseguir produzir dólar e manter empresas americanas altamente competitivas, independente do cenário global, os Estados Unidos praticamente criaram aí um grande cartel de empresas americanas. E olhando para o cenário atual, praticamente só sobrou empresa americana em praticamente todos os polos e mercados, deixando o mundo nas mãos de qualquer presidente americano, apenas esperando ser mais ou menos chantageados nas relações comerciais entre os países e os Estados Unidos. Então, se tu pegar bem essa criação de cartel de empresas americanas através da manipulação do dólar, tu consegue entender aí praticamente toda a provocação, inclusive essa ideia de cerco imperial. Não sei quando a teoria vai estourar nas bolhas, mas o papo é: os Estados Unidos estão tentando cercar o planeta com a moeda, que é o dólar, exército e tecnologia através das Big Techs, e vão usar a dependência do planeta das suas empresas para forçar a subordinação e controle de recursos estratégicos em troca aí de prestação de serviços e entrega de produtos. O filho do Soros aparentemente está tentando puxar uma guerra híbrida contra a cúpula americana. O Trump já rastreou essa intenção de dar resposta a esse cerco e ameaçou tanto George Soros quanto o seu filho de sanções e até prisão. E se fosse briga de gringo, por mim estava tudo bem, até mandava aí um facão para eles para animar aí o pagode. O problema é que aparentemente toda a cúpula da esquerda do país está abraçando a ideia de quebrar esses pilares de cerco. E aí você já viu a possível merda que pode dar. Então, assim, estamos em uma zona de dependência. Os Estados Unidos estão com praticamente todo mundo preso ao seu fluxo econômico. E o que estamos vendo é o Trump cobrar um custo a mais pelo fato que praticamente só existe dólar, Big Tech e exército com seu aí equipamento militar, gerando uma certa cobertura do planeta.
Então, o que vamos ver nos próximos meses é uma tentativa de controlar esses pilares com burocracia estatal. Ou seja, se os agentes públicos já estão metendo o louco, imagina com a garantia econômica de grupos ligados de fora do país. Agora soma o ranço trampista por conta do Lula e sua sanha de trocar o dólar, que eu até concordo, e a pressão de prisão no Bolsonaro com esse ataque direto ao que sobrou de bom nos Estados Unidos e se divirta imaginando todo o colapso que teremos. Então, os Estados Unidos estão protegendo as Big Techs porque é a única coisa que sobrou. E é justamente aí que o filho do Jorge Soros está incentivando a esquerda a atacar. E conhecendo essa esquerda global, só vai dar merda. O filho do Jorge Soros veio ao Brasil e, sem falar diretamente, pediu para que o Brasil barre os avanços das Big Techs e suas estruturas tecnológicas. Muita gente só olha para as redes sociais, mas tem toda uma questão de data center, cabo, entre outras estruturas. E o que estão pedindo é justamente para barrar o crescimento dessas estruturas. Então, assim, o avanço da Big Tech tem que ser barrado junto com a cúpula do Trump, que ajuda ele a administrar os Estados Unidos, que estão tocando terror em grupos progressistas dentro e fora dos Estados Unidos. E se tem uma coisa que a esquerda tem de muito bom e de muito melhor que a direita, é a sua capacidade de ativar e movimentar a gente nos espaços estatais e privados. Então, se prepare, porque se essa teoria for realmente verdade, o Brasil vai triplicar a aposta contra qualquer coisa que os americanos tentarem contra o nosso país. E sim, vamos pagar o preço dessa loucura. Então, muito baseado, essa loucura, a essência dela se baseia nessas parcerias estratégicas. Existe uma moralidade no brasileiro que os americanos estão usando essa moralidade para nos atacar, e tem muita gente aqui dentro do país que também está abraçando essa moralidade. Ou seja, já temos uma pressão pelo lado do Trump e agora veio um grupo misterioso pela esquerda incentivar pelo outro lado. Então, assim, quando se olha para a maneira que os americanos atuam no planeta, se percebe que a moral comercial que o brasileiro politizado tenta bancar é só coisa de gente burra mesmo. Então, assim, a liga do mal que o Brasil vai se ferrar se for se aliar é top 10 de principais trocas americanas. Então, todos esses países, eles são os que mais compram e vendem para os americanos. Só que o Brasil não pode. O Brasil tem que se manter bem amarrado, bem estruturado e sempre dependente. O brasileiro é muito puritano quando se diz respeito à literatura ideológica e vai entrar em mais uma furada pela sua vontade de fazer o certo, ao invés de correr atrás de reduzir burocracia e custo produtivo, para construir aí uma possível redução de chantagens direcionadas ao Brasil. Mas conhecendo bem o país, as elites do Brasil vão pelo caminho mais fácil, que é sobretaxar e tentar reduzir o uso pelo custo. Então, assim, é muito difícil não projetar um cenário futuro onde o Brasil se torne um inimigo neutro. Não tão neutro quanto antigamente, mas sim um inimigo neutro. Então, não é só partidos políticos que atacam indivíduos neutros. Os países são projeções dos seus indivíduos, e olhando para o cenário geopolítico, se o Brasil se mantiver escravo dentro da órbita de um império, ele vai rodar de qualquer jeito. E se não se submeter, vai ter que remar evolução contra o império, tomando pancadas e chantagens de fora e de dentro do país. Vi alguns falando que o Brasil foi colocado na lista de países restringidos de comprar tecnologia elemental, essencial americana. Isso vai servir de desculpa para uma série de ações de contramedidas contra empresas americanas vindo de grupos da esquerda. O Brasil virou o chihuahua barulhento do planeta. Late muito e não tem força. É difícil não ver o Brasil tomando na cabeça, tentando proteger empresário europeu, inclusive o filho do Jorge Soros. Então, assim, estamos em uma situação muito tensa, porque o Brasil já está tomando na cabeça por conta do dólar e estamos indo aí para tomar na cabeça por conta de tecnologia. Tudo isso por conta aí da missão revolucionária do Lula. O Lula vem se colocando no papel de porta-voz de todos os tipos de luta revolucionária que o mundo ainda tem.
E essa nova empreitada pode ser aí um novo motivo para lutar para o nosso pequeno Lula. E analisando o estado atual do presidente, é bem provável que ele possa bater de frente com a moeda americana, com as Big Techs e diria até que com a ameaça à Venezuela role alguma loucura sobre o uso de exército americano, o que é o pior dos cenários para mim. Então assim, o problema é que para mim o Jorge Soros e o Trump vai ter gente reclamando nos comentários, mas para mim eles fazem parte de uma tesoura metacapitalista, onde um induz ao erro e o outro vem cobrar esse erro. Vão beitar o Lula e o Trump vai acabar de afundar o Brasil, alegando parceria com grupos que patrocinam o terror nos Estados Unidos. Se já está ruim com essa tesoura, vai ficar ainda pior. Então assim, estamos sendo encurralados e a nossa única saída, que é tentar fazer alianças com países que podem ceder tecnologia pra gente no quesito de combustível, terra rara e insumo, estão cercando para forçar o Brasil a quebrar. Então é muito muito complicado. Então assim, indo para o segundo bloco, trazendo uma ideia que pode tentar reduzir toda essa bagunça, seria a minha ideia que eu já trouxe de indústria forçada. Venho falando que o país tem que criar uma base industrial forçada, prevendo que existem várias previsões de quebra global em 2028. Anteciparia e construiria parcerias com países do eixo do mal, buscando independência nos setores de combustíveis, no caso aí com a Arábia Saudita, fármacos com a Índia, insumos agrícolas com a Rússia e terras raras com a China, que é o que tem aí a maior urgência. Então, traria todas essas empresas, mesmo que fossem parcerias com esses países, traria para a América do Sul, para o Brasil, forçaria uma empresa com subsídio, do mesmo jeito que o Trump está fazendo com a Intel nos Estados Unidos, e forçaria mercado na América do Sul para ter aí uma cortina econômica que sustente o Brasil em um eventual quebra global e de quebra também reduzindo aí a dependência americana. Sei que eu estou trazendo esse gap enquanto na área da tecnologia, mas dependendo do tamanho do Brasil, caso consiga construir essa cortina, essa exclusão de tecnologia, ela pode ser revertida pelo fato do país ser um pouco mais economicamente viável. Em um mundo onde está todo mundo quebrado, é melhor tu vender para o Brasil. Então assim, uma segunda frente que eu trabalharia é sobre redução dessa alavancagem de dólar. Sei que alguns não curtem a ideia, mas o painho Lula está certo sobre reduzir o uso do dólar e sim reduzir a alavancagem do dólar e sua valorização no mercado de moedas. As pessoas só olham para a balança comercial entre o Brasil e os americanos e esquecem que praticamente toda compra e venda do país é baseada no dólar, e o Brasil movimenta cerca de 600 bilhões em dólar, o que daria aí uma boa redução no valor do dólar no mercado. Então, se tu para de alavancar o dólar, tu vai dar um impacto na moeda. E só a América do Sul, África e a Ásia que ainda usam o dólar. A Europa não usa dólar. Então assim, a América do Sul se fortalecendo no real seria aí uma ótima medida para valorizar o real, dando uma pancada no dólar. Eu estou falando sobre 1 trilhão, quando se constrói uma ideia de cortina econômica, estou falando de 1 trilhão. E sim, tem que ter parceria econômica. Muita gente torce o nariz para a proximidade com o eixo do mal, um bordão de maluco, de pessoa com atraso na cabeça. Mesmo os próprios americanos mantendo laços muito próximos com esses caras, o pessoal ainda chama de eixo do mal. Estamos vendo aí o início de uma humilhação global que será a dependência do mundo em relação aos produtos e serviços americanos. Antecipar os absurdos que virão e forçar uma estatura institucional que force algum tipo de respeito ao Brasil, ao meu ver, é a meta mais urgente do país. Como já disse, quem mantém o domínio sobre as técnicas de execução e protocolos de determinado ambiente é a classe média. Fazendo uma projeção de indivíduo para o país, os BRICS são a classe média do planeta, detendo aí o top 3 de praticamente todas as produções essenciais do mundo. E ao meu ver, estamos perdendo tempo ao não forçar parcerias em áreas relevantes
por conta de moralidade. Então, assim, temos que nos tornar um astro na América do Sul. Temos que ter a nossa própria órbita de influência e de economia. O Brasil tem que construir uma imagem diferente da imagem que temos hoje, que é a de um bêbado maluco que fica gritando bordão sem sentido. Um país claramente atrasado e que vive da ajuda de fora para se manter minimamente governável, sem criar uma órbita de influência onde a economia e diplomacia possam se manter estáveis em meio a problemas globais. Sempre seremos, continuaremos e sempre seremos os anões diplomáticos que só servem para ficar gritando bordão de merda em um tipo de militância antiquada e patética. Então, assim, a ideia de custo de dano, o Brasil ele tem que aumentar o dano ao ser atacado. A culpa do conflito entre Rússia e Ucrânia já está se tornando culpa do Brasil. Qualquer tipo de pressão para desestabilizar o país está sendo emplacada. E a Europa e os secretários americanos entenderam que bater no Brasil é o mesmo que bater em nada. Não vai ter nenhuma nota de repúdio. Então, assim, o Itamaraty não consegue nem escrever uma nota de repúdio. Estamos fora da lista de países que podem acessar a tecnologia. E o motivo é muito simples. O Brasil não é sequer um país que vale a pena vender. E quando tu olha em algumas estimativas, o Brasil é só um país de segundo grau de consumo. É só banana pro brazuca médio. E isso tudo na cabeça dos gringos. O maluco acha que a gente anda de cipó aqui no Brasil, pô. E tudo isso tá acontecendo, e quando tu pega o foco nacional, dá vontade de chorar. Sempre tento trazer aí possíveis brechas para o Brasil evoluir sua imagem e relevância enquanto player global. O problema é que o mundo está se mexendo para quebrar e se apropriar de outros países, e estamos presos aqui na ideia de proteger a família Bolsonaro das merdas que eles mesmos fazem. Então, sim, é mais uma provocação onde fica nítido que o foco dos agentes políticos do Brasil é totalmente desalinhado com o mínimo do debate mundial. Várias oportunidades que nascem e se perdem porque a massa é estúpida demais para entender o básico e votar em quem sabe pelo menos olhar para os debates globais, inclusive os que estão atacando o Brasil nesse exato momento. Então, assim, moral da história, para fechar a provocação, o filho do Soros está tentando acabar de atolar o Brasil. O pai do pequeno Soros era um sociopata econômico que afundou vários países, usando narrativas para iludir a cúpula e a elite dos países. E o filho está tentando gerar convulsões nacionais para acabar de afundar o Brasil e gerar brechas para pancadas maiores e apropriação do que sobrar do Brasil. Então, assim, a gente tem muito problema. Tem os Soros tentando cavar, tem essa gentileza imparcial que os Estados Unidos perderam. Os Estados Unidos se tornaram conhecidos por terem imparcialidade nas suas negociações. Ou seja, era o mesmo valor para todo mundo, era um mercado, um grande mercado. E ao controlarem o mercado, se viram com o mundo nas mãos e passaram a explorar e expropriar o mundo para manter as relações até então imparciais. E a única maneira que eu vejo de se proteger dessa pilantragem americana é uma indústria forçada. Se o Brasil não aproveitar que o mundo vai quebrar em breve e começar a se industrializar, vai se manter escravo como ele já é. Ou seja, olhando para o cenário atual, nos manteremos escravos. Então, toda provocação é revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito de sagacidade. Saia dessa lobotomia da massa. Fique ligeiro para pegar aí pequenos padrões nas movimentações de agentes públicos e políticos. Nós vamos entrar em uma briga ainda maior por conta de moralismo burro e desvio de foco, não só do brasileiro, como de agentes públicos. E se proteja, não vá tomar na cabeça à toa por conta de político burro, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixa o seu like, se inscreva no canal e considere aí deixar um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. O YouTube está amarrando a minha monetização, precisa aí da sua ajuda, beleza? Então, até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço!